Bom, pessoal, agora eu quero contar um pouco da história da minha vida, tá? Quando eu era pequena, meu pai me levou embora com a minha avó em Santa Catarina e tinha apenas 1 ano e 7 meses. Eu não conhecia minha mãe. Então eu, menina, né, novinha, assim, eu chorava todos os dias, assim, dizia que a minha mãe não gostava de mim, que a minha mãe não me quis, que a minha mãe me abandonou e tal. E mesmo sabendo um pouquinho da história, a gente acaba se criando um pouco revoltado, né? Passado um certo tempo, eu casei, tive filhos e comecei a passar pelos mesmos problemas, mesma situação que a minha mãe passou na época que era casada com meu pai. Uma história longa, meu pai era muito ruim, batia na minha mãe e tal, e até que enfim acabaram se separando e eu acabei ficando com meu pai. Então, na época, o que que aconteceu? Eu não pude conhecer minha mãe e casei, tive meus filhos e tal, e sempre com um vazio dentro de mim. Um vazio de que eu ainda não era completa, que eu precisava de algo ainda para me completar. Claro, o algo seria então eu poder dar para meus filhos uma avó. Porque eu olhava as crianças, né? Todas as crianças tinham mãe e eu não tinha. As outras crianças tinham avó e os meus filhos não tinham. Então isso foi muito triste, sabe? Até que o passar do tempo, eu comecei a querer a conhecer minha mãe, comecei a colocar no meu coração que eu teria que conhecer, que eu precisava conhecer minha mãe, porque eu queria saber como que ela era, se ela era parecida comigo, se ela não era. Então eu comecei a mandar assim e-mails e tal, que eu cheguei a mandar até para pessoas desaparecidas, cartinhas para ratinho e tal, e nem uma solução. Chegou um tempo, eu pensei, não, eu nem quero mais conhecer minha mãe, porque eu nem vou conseguir conhecer mesmo. Como que eu vou conhecer uma pessoa que eu não sei como ela é, né? Quais são as características dela, porque eu não tinha sequer uma foto dela. Aí fui me desiludindo com isso. E começou da parte do meu pai, a família que me criou, começou a morrer muita gente. Começou a morrer tia, morrer tio, as pessoas que eu mais amava na família do meu pai começaram a morrer. Inclusive perdi meu pai, né? Quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Então eu comecei a pensar, não, mas eu quero conhecer minha mãe. E comecei a pensar, ah, mas eu preciso de uma mãe, pois eu perdi meu pai, perdi minha família, né? A maioria das pessoas que eu amava na família, acabei perdendo. Aí foi quando, com 32 anos de idade, me surgiu, né, um começo de câncer no útero. Aí eu tava desesperada, eu chorava e dizia para Deus que eu não queria morrer, que eu precisava conhecer a minha mãe. Então, com 32 anos de idade, me surgiu essa doença, que graças a Deus foi começo. Como eu consegui pegar ela no começo, eu consegui me curar dessa maldita doença. Aí nessa época que eu andava desesperada, triste, chorando, apareceu a minha mãe. Com 32 anos de idade, apareceu a minha mãe. Aí minha família, né, que são mineiras de Minas Gerais, me localizaram, conseguiram me achar e tal, e daí a gente acabou marcando o encontro e eu fui para Minas Gerais, daí na cidade da minha mãe, em Barbacena, com 32 anos de idade que eu conheci minha mãe. Então, o que que isso representa para mim? Isso representa, assim, as coisas acontecem não é na hora que você quer. As coisas acontecem na hora que Deus quer que aconteça. Por quê? Antes eu queria conhecer minha mãe. Meu maior sonho era conhecer a minha mãe. Era uma emoção grande se eu pudesse ver ela, como ela era e tal. Quando eu vi que não se resolvia nada disso, eu fui desanimando e achando que isso não ia acontecer. Que eu não ia conseguir conhecer ela, mas como para Deus nada é impossível, ela apareceu no momento mais triste da minha vida. Naquele momento de sofrimento, naquele momento que eu achava que tudo estava acabado, que eu ia morrer, que tudo acabou para mim, sabe?
Minha mãe apareceu para me dar força, para me reerguer, para me fazer sonhar, para me voltar a sonhar e acreditar que eu ia sarar e acreditar que eu ia ter uma família, tá? Como por muito tempo eu achava que eu não tinha, como por muito tempo eu achava que eu era sozinha no mundo. Então, eu lembro como se foi hoje, conversando com a minha prima, que quem me localizou pelo Facebook foi ela, né? Eu agradeço a ela e agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Então, quando ela disse onde minha mãe morava e tal, e me passou as fotos da minha mãe, eu chorava, eu pulava de emoção. Gente, não importa o que aconteceu com a minha mãe, o que foi que nos separou, não importa. Eu vou ficar muito tempo da minha vida pensando o que aconteceu? Eu vou ficar muito tempo pensando nas mágoas. Ah, porque ela não me criou, ficar pensando, perdendo tempo da minha vida? Por quê? Porque eu quero mais é recuperar todo esse tempo perdido. Poder aproveitar ela a cada momento e saber que hoje eu tenho uma mãe. Ela pode não ter me criado, mas foi de dentro dela que eu vim. Foi através dela que eu estou aqui hoje, né? Então, para que a gente ficar guardando rancor? Nunca, jamais. Eu jamais quero guardar rancor. Eu só tenho a agradecer a minha mãe por eu estar aqui hoje. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus por eu ter conseguido encontrar ela, por ela ter chegado no momento mais difícil da minha vida, a minha família inteira que eu reencontrei, né? Isso já tem uns 3 anos que eu reencontrei a minha família. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né? E jamais vou estar perdendo meu tempo guardando mágoas. Jamais vou perder meu tempo guardando mágoas e ficar querendo saber, ai, e tal. Não. Muito feliz, graças a Deus, né? Que hoje eu tenho uma mãe que há muito tempo eu não tinha. Com certeza tem muita gente por aí querendo conhecer sua mãe, né? Querendo conhecer seu pai, enfim. Eu acho que tudo na hora há um momento certo. Se você ainda não chegou ao seu momento, acredite porque vai chegar. Eu acredito que o mundo dá muitas voltas e a gente, quando chega o momento certo, não adianta. A gente encontra, seja pai, seja mãe. Não foi através da televisão, mas graças a Deus foi através do Facebook que a gente se encontrou, tá? Então, essa história é uma história que eu queria contar a respeito da minha mãe, como foi que a gente se reencontrou. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Foi um presente maravilhoso que Deus me deu. E com certeza, através disso tudo, foi eu consegui me recuperar mais rápido ainda desse maldito problema que eu acabei adquirindo, né, com apenas 32 anos de idade. Aí também um alerta para vocês, meninas, que não fazem o preventivo, né? Foi através do preventivo que eu descobri que estava com essa doença. Eu fazia todos os anos. Só que, graças a Deus, fazendo o preventivo, eu consegui pegar essa doença no começo, né? Então, para quem não faz o preventivo, eu alerto a fazer o preventivo todos os anos. Temos que se cuidar, temos que nos se cuidar, porque é uma doença que não avisa e vem quietinha, né, gente? Então, boa noite, beijo para todos.